prática da vida cristã. E nós estamos tentando responder de onde vem realmente a vida cristã, de onde surge esse pensamento, essa ideia. O irmão respondeu muito bem. A vida cristã vem de Cristo. Mas historicamente falando, nós estamos aqui lendo algo que aconteceu há 2000 anos atrás, na igreja primitiva, ainda no Império Romano, depois da morte de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus, ele está no céu e agora começa a levantar um grupo de pessoas na terra. E então conta-se a história que a igreja, na Bíblia, nós temos uma narrativa lá no Atos capítulo 6, a igreja onde estavam os discípulos, que o Senhor Jesus havia deixado aqui na terra, cresceu demais. A igreja cresceu e cresceu muito. Só que começou-se a haver uma perseguição contra a igreja. A igreja começou a ser perseguida. E os irmãos que foram dispersos por vários lugares, alguns desse grupo de irmãos que estavam sendo perseguidos, foram parar numa cidade chamada Antioquia. E lá na Antioquia, começou a haver um grupo de crentes que não tinha um missionário, não tinha um pastor, não tinha ninguém para cuidar deles. Mas eram pessoas que um falava para o outro a respeito de Jesus. Isso é muito importante. Preste atenção nesse fato. E então Barnabé, que era um dos membros da igreja ali em Jerusalém, ele vai para Antioquia, ele vê esses irmãos ali a crescer, só que Barnabé, ele não tinha aquela vocação de ensino, de pastor, de mestre, alguém que podia de fato instruir a igreja, apesar de ser um homem de Deus. Mas Barnabé viu que não, ele não ia poder ajudar aqueles irmãos. Então ele vai até Jerusalém, pede ajuda ali, e os irmãos da igreja de Jerusalém, os apóstolos, permitem que Barnabé saia e vai com Paulo. E Paulo vai com Barnabé lá para Antioquia. E Paulo então, durante, nos fala um período de 3 anos, o que Paulo fazia? Paulo ensinava aqueles irmãos que já seguia Cristo. E a Bíblia diz que enquanto esses irmãos andavam, enquanto esses irmãos conversavam, enquanto esses irmãos trabalhavam, conforme eles viviam, as pessoas da cidade deles, as pessoas do bairro deles, os vizinhos deles começaram a olhar para eles e a perceber que todo o comportamento de Cristo eles tinham. Via para eles e viam que eles falavam como Jesus, pensavam como Jesus, vestiam como Jesus, as escolhas deles, era tudo que eles faziam era parecido com Jesus. Mas Jesus já não estava mais na terra, foi morto e ressuscitado. Então, lá naquela cidade de Antioquia, pela primeira vez sobre a face da terra, surge essa palavra, pequenos Cristo. A palavra cristão surge porque um grupo de pessoas que entenderam que Cristo morreu na cruz por causa do pecado dele, para salvar eles, eles perceberam que se Jesus fez isso para eles, então a partir daquele momento eles começaram a amar Jesus. Eles começaram a amar Jesus mais do que tudo. A ambição de vida deles era procurar agradar Jesus. O propósito de vida deles passou a ser o quê? Viver para agradar Jesus. Então, tudo que eles liam, tudo que eles viam, tudo que eles lembravam que Jesus fazia, era o que eles também gostavam de fazer. Se eles sabiam que Jesus não fazia tal coisa, eles não faziam. Se eles sabiam que Jesus fazia tal coisa, eles faziam. Então, eles foram instruídos sobre Jesus. E por causa deles, então começa a aparecer agora um grupo de pessoas chamando as pessoas que seguem Cristo de cristão. Então, a partir dali surge também o termo cristianismo, que é aquele movimento grande que começa a acontecer. Agora tem um grupo de pessoas parecidas com Jesus aqui, tem outro grupo parecido com Jesus em outro lugar, tem outro grupo parecido, então o movimento cresce, isso começa a crescer e torna grande. Então aí nós temos o cristianismo, que nós podemos assim dizer, a religião de Cristo. Agora, essa palavra religião, biblicamente,
é o termo certo, porque ele fala da religião verdadeira, é aquele que ama as pessoas. Jesus veio para amar. Só que, no sentido prático, a palavra religião, ela apanhou uma conotação negativa. A palavra religião hoje, muitas vezes, não segue a Jesus e muitas vezes é um ambiente que mais explora do que beneficia. E então tem um lado negativo. Mas é importante nós lembrarmos que quando nós falamos que nós somos cristãos, nós somos um grupo de pessoas que carregamos sobre nós um nome que está relacionado com o próprio Cristo. Então, de onde vem a vida cristã? A vida cristã vem de Cristo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. E nós estamos a falar aqui, irmão, de ser cristão dentro de nossa casa, de ser cristão dentro da nossa cidade, de ser cristão todo dia, 24 horas. Como nós podemos ser isso? É isso que nós estamos aqui tentando aprender. Uma segunda pergunta que nós precisamos responder: de onde então nós recebemos a formação, a educação para nós sermos parecidos com Jesus? É outra pergunta. Na Bíblia, na igreja, aonde? As duas palavras está certa, e aqui eu chamo a atenção nossa como igreja. Hoje, infelizmente, muitas igrejas não estão mais recebendo a instrução, a formação para serem como Cristo na igreja. A igreja não está ensinando mais a palavra de Deus. Muitas vezes há pessoas que trazem esse título de pastor ou de ensinador da palavra de Deus, elas são vazias de Deus, vazias de instrução a respeito de Deus, mas falam em nome de Deus. É muito importante nós termos em mente que para nós sermos cristãos, para nós formarmos, para nós sermos parecidos com Jesus, para de fato nós vencermos qualquer luta na nossa vida, nós precisamos de saber que a fonte da nossa formação, da nossa instrução, como foi bem dito aqui, é a Bíblia e a igreja. Quando a gente tem isso na mente, a gente vai começar a aprender a amar a Bíblia, amar a igreja e a policiar contra aqueles que usurpam da palavra de Deus de forma errada. Não importa. A igreja precisa entender que a fonte autoritativa sobre ela é a palavra de Deus. A igreja precisa entender que quem dita o que a igreja prega e o que a igreja vive, o que a igreja ensina é a Bíblia e não homens. Não são homens. Isso foi uma revolta que Lutero tinha dentro de si. Quando Lutero começou a estudar a Bíblia, observa só, Lutero cresceu dentro do catolicismo, formou para ser um padre dentro do catolicismo, era um padre, era um monge, e sabe o que acontece? Lendo a Bíblia, ele percebeu que não era a Bíblia que tinha autoridade sobre a igreja, era a igreja que estava exercendo autoridade sobre o que a Bíblia diz. E Lutero então, ele diz o seguinte, que não é a igreja, não é o Papa, não é nenhum líder que diz o que a igreja tem que seguir. Que a igreja não tem autoridade sobre a Bíblia, mas a Bíblia tem autoridade sobre a igreja, e é a Bíblia que diz o que a igreja tem que ensinar, viver e anunciar. Aí muda tudo. Porque a Bíblia é absoluto. Nós somos relativos. E a raça humana? Não para criar essa divisão que nós temos hoje. O maior ódio que nós temos hoje no mundo chama religiosa. E quando nós estamos a falar de religião, nós estamos a falar de ideológica. Porque a religião, quer sim, quer não, ela determina para nós aquilo que a gente acredita. E aí você tem problemas seríssimos.
Tem milhares de religiões hoje, cada um acredita que uma é melhor do que a outra. A igreja precisa entender que a fonte autoritativa sobre nossa vida é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, a igreja tem que se moldar à palavra de Deus. Então, de onde nós recebemos a formação para nós sermos cristãos? Nós recebemos de Cristo através da Bíblia. Presta atenção. Nós recebemos de Cristo a única fonte de autoridade que o ser humano tem na terra para saber sobre Deus, sobre a verdade e mentira é Jesus. Ele vai fazer isso através da Bíblia. Por isso, então, vamos ler aqui no capítulo 1, versículo 14 a 18. Ele diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que estava junto ao Pai, o tornou conhecido. Eu não conheço Deus fora de Jesus. Eu não tenho como conhecer Deus fora de Jesus. A única autoridade que eu tenho para conhecer Deus é Jesus. A única pessoa que tem autoridade para nos mostrar Deus é Jesus. E observa que ele disse que todos nós recebemos da sua plenitude. Está dizendo que Deus derramou para nós de forma plena, de forma exata, de forma clara, de forma absoluta na pessoa de Jesus, na carne e no corpo do homem. Entendeu? Então, se a gente ficar perguntando a você quem é Deus, você fala assim: olha, ninguém viu a Deus. A Bíblia diz que Moisés, o que ele tinha foi lei. Lei era apenas um reflexo. Lei não era revelação plena e completa. Lei apenas nos mostrava o que estava por vir. Lei nos mostrava o nosso pecado, a nossa impossibilidade de ver Deus, a nossa impossibilidade de estar com Deus. É isso que a lei revelava. Lei nos dá mandamentos. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir esses mandamentos da lei. Agora, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava junto do Pai o tornou conhecido. Então, se você conhece Jesus, você conhece Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Aprenda mais com Jesus. Estude mais a respeito de Jesus. Tudo sobre Jesus. Você vai encontrar Deus. E se você realmente quer entender então o que é ser cristão, agora nós temos a resposta mais clara possível do que é a vida cristã. Então, o que é a vida cristã? A partir de Jesus agora, nós temos uma resposta. É revelar ao mundo quem é Deus. Por quê? Porque eu sou cristão, porque eu sigo Cristo. O que Cristo veio fazer na terra? Cristo veio para tornar Deus conhecido. Cristo veio porque ninguém tinha acesso a Deus. Ninguém viu a Deus. Então Cristo veio para fazer as pessoas conhecerem a Deus. A vida cristã é Cristo nos mostrando como é Deus. Como Deus pensa, como Deus age, como Deus sente. A vida cristã é Cristo mostrando como Deus pensa. Como Deus pensa a respeito de sexo. Como Deus pensa a respeito de pecado. Como Deus pensa a respeito de aniversário. Como Deus pensa a respeito de casamento. Como Deus pensa a respeito de educação de filho. Como Deus pensa a respeito de brincadeira. Como Deus pensa a respeito de trabalho. Cristo veio nos mostrar Deus. Como Deus pensa. Como Deus age. Cristo tinha toda a estrutura que nós temos, tanto físico como psicológico. Ele pensava, ele sentia e ele agia. E o que a Bíblia nos diz?
que o Filho unigênito que estava no seio de Pai, ele veio nos revelar como Deus é. Então não venha me dizer que você não sabe como Deus pensa a respeito de tal coisa. Ser cristão é pensar exatamente como Deus pensa. Ser cristão é sentir como Deus sente. Ser cristão é agir como Deus age. É simples. E como eu faço isso, Samu? Olhando para Jesus. Como eu faço isso? Aprendendo com Jesus. É por isso que nós estamos aqui falando sobre prática de vida cristã. A nossa vida vai mudar quando nós deixamos os nossos pensamentos serem influenciados pela nossa crença. Fé é deixar que a palavra de Deus influencie a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de sentir para mudar o meu comportamento. Nós existimos através do pensamento. Eu penso, e logo que eu penso eu sinto, e logo que eu sinto eu ajo, dou uma resposta às minhas emoções. Eu dou uma resposta às minhas emoções. O nosso sentimento e o nosso pensamento se manifesta na nossa escolha, nas nossas palavras. Porque o nosso corpo e a nossa mente, o nosso espírito, eles estão casados, eles são inseparáveis. Um se comunica com o outro. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita na majestade em altura. A Bíblia nos diz que Jesus é a expressão exata, igual. Jesus é Deus na carne humana. Jesus não veio imitar Deus. Jesus é Deus vivendo para nos mostrar a vida. A Bíblia nos diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que é resplendor da glória de Deus? É a expressão exata do seu ser. A vida cristã é Jesus nos mostrando como Deus sente. A vida cristã é Jesus nos mostrando como Deus age. Como Deus sente ouvindo uma palavra ofensiva contra Ele. Como Deus sente ouvindo uma crítica contra Ele. Como Deus sente sendo traído. Como Deus sente passando por um período de falta de dinheiro. Como Deus sente quando a boca que Ele alimentou está falando mal dele. Como Deus sente. E você sabe, Jesus alimentou multidões. Você viu o que aconteceu depois? Jesus curou multidões. Você viu o que aconteceu depois? Como Jesus sentia diante de tudo isso? Isso é vida cristã. Sabe por que Jesus fez tudo isso? Porque eu e você vamos passar pelas mesmas realidades de vida que Jesus passou. Pelas mesmas realidades de vida que Jesus passou. Não tem um de nós aqui que não vamos ter que lidar com crítica, com ingratidão, com abuso, com insultos, com sei lá. Agora a pergunta é: como é ser cristão nessas horas? No primeiro lado é Cristo revelando Deus. Só que Cristo fez isso e ele foi para o céu. Agora, aplicando para você, vida cristã é Cristo revelando Deus através de você. Vida cristã é Deus expressando a sua natureza, o seu caráter, a sua forma de ser através de você. Vamos ler João capítulo 17, versículo 15 a 17. Não peça que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Consagra-o, na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora Jesus está dizendo para Deus assim, ó: o Senhor me enviou para o mundo para mostrar para eles quem é você. Como o Senhor ama, como o Senhor pensa, como o Senhor vive. Como o Senhor viveria nesse mundo do pecado. Agora, o Senhor me dá essa liberdade que eu vou para o céu.
Não faz sentido eu estar aqui mais. Eu vou para o céu, mas o plano do Senhor eu não vou abandonar, não. Eu não vou desistir dos planos do Senhor. Qual é o plano de Deus? É para Jesus mostrar às pessoas quem é. Jesus disse, não, agora, Pai, eu vou pedir por esses aqui. Eu quero que eles me representam lá. Eu quero que eles te representam lá na terra. Então ele fala, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio para o mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio para o mundo. Irmão, então, eu quero fechar nossa conversa deixando esse pensamento com você. A evolução ou a evolução da nossa espiritualidade, ele vai muito além do que ler a Bíblia e orar. A evolução da nossa espiritualidade, para nós crescermos, desenvolvermos espiritualmente, ele vai muito além de somente ler a Bíblia e orar. Na convivência, nós percebemos que muitos cristãos têm dificuldade no desenvolvimento prático da sua fé. Nós aprendemos, nós ouvimos, mas eu e você, nós temos dificuldade em pôr tudo isso no caminho, na jornada, na conversa, no negócio, na educação, na formação, na nossa vida cotidiana, nas nossas escolhas. E a nossa conversa sobre a prática de vida cristã é exatamente nos ajudar de forma muito prática e simples a entender que Deus nos salvou. Não para nós sermos povo da igreja. Deus nos salvou para nós sermos pequenos Cristo na terra. Ou para nós sermos a sua igreja na terra. É diferente. Amém?